Vejamos agora a resolução das alíneas do exercício 65. Na linha A, pretendemos determinar os valores de x para os quais 1 menos 2 vezes n elevado a x é maior do que zero. Para isso, poderemos começar por isolar a exponencial no primeiro membro, ficando menos 2 n elevado a x maior do que menos 1. Se dividirmos os dois membros da desigualdade por menos 2, vamos ter que trocar o sentido da desigualdade, uma vez que estamos a dividir por um número negativo, ficando então n elevado a x menor do que 1 meio. Se n elevado a x é menor do que 1 meio, então x é menor do que ln de 1 meio. Assim, o conjunto de solução desta inequação é o intervalo aberto de menos infinito a ln de 1 meio aberto. Na linha B, pretendemos determinar os valores de x para os quais este produto é menor ou igual a zero. Contudo, o sinal do produto depende do sinal de cada um dos fatores. Assim, será útil estudar numa tabela o sinal de 4x menos 5, o sinal de n elevado a x menos 2 e, consequentemente, concluir o sinal do produto 4x menos 5 vezes n elevado a x menos 2. Para o fazermos, teremos que calcular os zeros de cada um dos fatores. Assim, 4x menos 5 é igual a zero, se e só se x é igual a 5 quartos. Para estudar o sinal deste fator, podemos pensar na função afim, definida por y igual a 4x menos 5, cujo gráfico sabemos ser uma reta, com declive positivo. Assim sendo, a função é negativa à esquerda de 5 quartos e será positiva à direita de 5 quartos. Vejamos agora os zeros de n elevado a x menos 2. n elevado a x menos 2 é igual a zero se e só se n elevado a x for igual a 2. Isto é, se x for igual a ln de 2. Na primeira linha da tabela, teremos que pôr o domínio da expressão e os zeros de cada um dos fatores por ordem. Nota que 2 é menor do que o número de Neper. Logo, ln de 2 é menor do que ln de Neper, uma vez que a função logarítmica de base Neper é uma função estritamente crescente. Já que ln de Neper é igual a 1, então sabemos que ln de 2 é inferior a 1. Por outro lado, 5 quartos é igual a 1,25, logo superior a 1. Assim, na primeira linha da tabela, teremos então ln de 2, 5 quartos, até mais infinito. Sabemos que 4x menos 5 se anula em 5 quartos, sendo negativa à esquerda de 5 quartos e positiva à direita. n elevado a x menos 2 anula-se em ln de 2 e, para sabermos o sinal que assuma à esquerda de ln de 2, podemos, por exemplo, substituir na expressão n elevado a x menos 2 o x por 0 e obteríamos n elevado a 0 menos 2. Então, noutro cálculo auxiliar, ficaria n elevado a 0 menos 2, isto é, 1 menos 2, que é igual a menos 1, logo é negativo. Então, sei que à esquerda de ln de 2, n elevado a x menos 2 é negativo. Para saber o sinal que n elevado a x menos 2 assume à direita de ln de 2, posso pensar em substituir na expressão o x por 1. Então, ficaria Neper elevado a 1, Neper, menos 2. Uma vez que Neper é superior a 2, Neper menos 2 é positivo. E assim sendo, podemos preencher o sinal. Uma vez que o produto de dois números negativos é um número positivo, uma vez que o produto de 0 por um número negativo é 0, o produto de dois números com sinais diferentes é menos, é negativo, portanto, o produto de 0 por um número positivo é 0 e o produto de dois positivos é positivo, concluímos o sinal do produto. Voltamos à questão inicial. Pretendemos determinar os valores de x para os quais o produto é menor ou igual a 0. Isto é, o x está compreendido entre ln de 2 e 5 quartos, inclusive. Ou seja, esta condição é então equivalente a ln de 2 menor ou igual do que x e menor ou igual do que 5 quartos. Ou seja, o conjunto de solução desta inequação é o intervalo fechado de ln de 2
a 5/4. Vejamos agora a resolução da linha C. Neste exercício, torna-se mais fácil a sua resolução se considerarmos uma mudança de variável. Consideremos assim a mudança de variável n para elevado a x igual a y. E assim obtemos y ao quadrado menos 5y mais 6 maior do que zero. E repara que se trata de uma inequação de segundo grau. Para resolvermos uma inequação de segundo grau, podemos sempre pensar no sinal de uma função quadrática. Assim, e em cálculo auxiliar, eu vou resolver a equação y ao quadrado menos 5y mais 6 igual a zero, para determinar os zeros de uma função quadrática definida por uma expressão deste tipo. Recorrendo à fórmula resolvente, obtemos y igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 4 vezes 1 vezes 6 sobre 2. Uma vez que dentro da raiz obtemos o valor 1, e atendendo a que a raiz quadrada de 1 é igual a 1, fica então y igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. Assim, y é igual a 6 a dividir por 2, isto é 3, ou y é igual a 4 a dividir por 2, 2. Se pensarmos então numa função quadrática definida por uma expressão deste tipo, sabemos que o seu gráfico será uma parábola com a concavidade voltada para cima. E a função terá dois zeros, o 2 e o 3, sendo negativa entre 2 e 3 e sendo positiva à esquerda de 2 e à direita de 3. Estamos então em condições de determinar os valores de y para os quais y ao quadrado menos 5y mais 6 é maior do que zero. Isto é, y menor do que 2 ou y maior do que 3. Repara que agora, para resolver esta inequação, temos que determinar os valores de x. Assim, torna-se necessário voltar a substituir o y por n para elevado a x. Substituindo y por n para elevado a x, vem então n para elevado a x menor do que 2 ou n para elevado a x maior do que 3. Isto é, x menor do que ln de 2 ou x maior do que ln de 3. Assim sendo, o conjunto de solução é menos infinito a ln de 2 aberto, reunião com o intervalo aberto de ln de 3 a mais infinito. Vejamos agora uma possível resolução da linha D. Repara que podemos reescrever esta condição fazendo n para elevado a x mais 1 sobre n para elevado a x menos 2 maior do que zero. Podemos também reduzir ao mesmo denominador os termos do primeiro membro, ficando n para elevado a x ao quadrado mais 1 menos 2 vezes n para elevado a x sobre n para elevado a x maior do que zero. Pretendemos agora determinar os valores de x para os quais este quociente é positivo. Nota que a expressão do denominador n para elevado a x é maior do que zero para todo o x pertencente a R. Assim, é legítimo pensar que o sinal do quociente depende apenas do sinal do numerador. Ou seja, a condição acima é equivalente a n para elevado a x ao quadrado mais 1 menos 2 vezes n para elevado a x maior do que zero. Considerando agora uma mudança de variável, n para elevado a x igual a y, vem então y ao quadrado menos 2y mais 1 maior do que zero. Repara que se trata de uma inequação de segundo grau. Como sabes, uma inequação de segundo grau pode ser resolvida recorrendo ao sinal de uma função quadrática. Assim sendo, e em cálculo auxiliar, vou resolver a equação y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a zero. Recorrendo à fórmula resolvente, vem então y igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 menos 4 vezes 1 vezes 1 sobre 2.
Repara que dentro da raiz quadrada obtemos 0, a raiz quadrada de 0 também é 0 e fica então 2 sobre 2, ou seja, y igual a 1. Pensando numa função quadrática definida por uma expressão deste tipo, sabíamos que o seu gráfico seria uma parábola com a concavidade voltada para cima, e esta função teria apenas um zero, o 1, sendo positiva à esquerda de 1 e à direita de 1. Assim sendo, poderemos dizer que y² menos 2y mais 1 é maior do que 0 é equivalente à condição y menor do que 1 ou y maior do que 1. E agora, substituindo y por n para elevado a x, vem então n para elevado a x menor do que 1 ou n para elevado a x maior do que 1. Repara, podemos também escrever o 1 como n para elevado a 0. E assim, concluímos x menor do que 0 ou x maior do que 0. Assim sendo, o conjunto de solução desta inequação é R exceto 0.